Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot, um vídeo esse sobre Tales of Wind. E hoje é um vídeo que também foi pedido por um dos nossos inscritos. Um dos nossos inscritos mandou uma mensagem pra gente falando pra fazer um vídeo sobre essa mecânica aqui, galera. Alma Vermelha. Na verdade, a pergunta dele foi: Rod, quais cartas valem a pena eu trocar lá? Bom, esse não é o vídeo que eu prometi falando quais cartas valem a pena para cada classe, mas eu vou acabar entrando um pouquinho nesse tópico, digamos que seja uma prévia desse vídeo, que vai ser um pouco mais longo. Provavelmente, galera, eu vou fazer esse vídeo quando a gente estiver falando sobre as builds de classe. Eu acho até melhor, porque daí eu já falo sobre as skills e já falo quais são as melhores cartas. Eu acho que fica melhor dessa forma. Se vocês não concordarem, vocês deixam nos comentários aí que a gente vê outra forma de fazer, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as cartas dessa mecânica. Para quem não sabe, a partir da trilha da revelação, chamada de Apocalipse em inglês, você tem chance de dropar esse cara aqui. Pode dropar 1, 2, eu já dropei 3 de uma vez, e é óbvio, né? É totalmente aleatório. Pô, Rod, no 11 e no 12 sempre dropa? Não. É normal eu fazer o 12 todas as vezes que tem trilha e não é sempre que dropa. Às vezes eu dropo só fragmento amarelo no 11 e no 12, tá bom? Mas vamos lá nas cartas em si. O NPC dele em questão fica lá na cidade principal. Vamos teleportar para ele rapidinho. É óbvio, né, galera? O que eu tô falando aqui é a utilidade específica de algumas dessas cartas. Lá tem carta de transformação, tem carta de luva. A gente vai tentar entrar um pouco no mérito de cada uma, mas eu também não quero que fique um vídeo de 2 horas. Bom, essa é a localização do NPC. Antes de eu falar com ele, deixa eu só mostrar no mapa aqui. Essa é a localização dele, tá? Mas se você clicar nos fragmentos como eu fiz e for em resgatar, independente de quantos você tem, ele vai te levar automaticamente para o NPC. Quando você entrar na loja, na verdade ele vai te trazer para essa tela aqui, onde você troca fragmentos de Guardião Vermelho pelo um livro do coração dele. Sendo sincero, não fugindo muito do foco do vídeo, isso aqui não vale a pena. Quando eu for fazer um vídeo sobre guardiões em si, que deve estar para sair, inclusive, eu falo mais sobre isso. Mas vamos falar das cartas aqui. Bom, como eu já tinha antecipado no vídeo inicial de cartas, essa mecânica permite você adquirir cartas vermelhas nível 2, que são quase que as melhores cartas do jogo, tá? Faltou só um nível ali. Tem algumas cartas aqui que são muito interessantes. Vamos falar um pouquinho primeiro pela Sakura Divina. A Sakura Divina é a única transformação que tem aqui. A gente já falou sobre isso, mas as transformações você empresta a habilidade de outros personagens. Só que essa é uma versão divina da carta Sakura que a gente já comentou no vídeo anterior. Qual que é o foco da carta Sakura original? A Sakura, ela tem alguns buffs, é uma carta que te dá um escudo, ela tem um dano relativamente alto, mas não é um DPS, por assim dizer, ela não tem crowd control. É uma carta mais defensiva, não chega a ser um tanker, mas ela é um pouquinho mais defensiva. Dá pra ela segurar um pouco mais de dano que as outras transformações. A principal diferença entre uma transformação normal e a versão divina dela é que, na verdade, ela não vai vir com 2 skills, ela vai vir com 3. Aliás, 2 skills da classe em si. Na verdade, dependendo da sua classe, você vai vir com uma habilidade diferente. Por exemplo, no caso de nós, sacerdotes e dos druidas, toda vez que você se transforma, a terceira habilidade vai ser uma cura muito forte com um cooldown de 8 segundos. É uma habilidade interessante porque ela cura muito HP com um cooldown pequeno. É óbvio, ela é só uma cura, não tem nenhum outro benefício como as outras habilidades, como as outras curas do sacerdote. Mas se você está numa missão assim, você precisa curar rapidamente, não só você, mas como seus aliados, é uma cura legal. Independente de qual transformação você fizer, sempre vai ser essa cura. A primeira e a segunda habilidade ali vão ser habilidades da transformação da carta em si. Mas quando você tem uma versão divina da carta, no caso a versão divina da Sakura, a versão divina da Nerita, a versão divina da Minerva e por assim dizer, tem várias, tá galera? Quando você tem a versão divina, ela tem 3 habilidades. Pô, Rod, toda versão divina é vermelha? A cartinha é vermelha? Não, galera, nem sempre, tá? Algumas cartas têm evoluções, né? Não chega a ser divina, como é o caso da Gentriça que eu tenho aqui. Deixa eu só mostrar no guia para vocês para ficar mais claro. A gente tem a Trícia original, que tem aqui as habilidades dela, e tem a Gentriça, que é a versão
dourada. A Trice original é roxinha, como vocês estão vendo aqui. As habilidades são as mesmas, né? Só que bem mais fortes. É óbvio, a Trice dourada é melhor? Sim, é melhor. Pô, Rod, mas essa aí não é a divina. Isso, ela não é a divina, por isso que ela não tem 3 habilidades, ok? Agora vamos seguir um pouco mais em frente aí. Vamos voltar aqui no NPC. Outra coisa que é legal falar é que a aparência da transformação muda. No caso, acho que até a carta ali ela tá um pouco errada, porque a Sakura Divina ela não tem essa roupinha rosa com os cabelos castanhos. Ela na verdade tem uma roupinha azul com o cabelo louro, o cabelo dourado. Então ela é um pouquinho diferente até para mostrar mesmo que é uma versão diferente. A Minerva é um pouco diferente, né? A armadura dela é um pouco mais para prateado. A Nerita, ela é muito legal, ela fica toda vermelha, inclusive o gelo que ela summona, assim, invoca também é vermelho. Então é bem diferente. Então, essa carta vale a pena pegar? Olha, galera, a Sakura, por sinal, é um summon assim que vocês não vão utilizar se vocês tiverem carta melhor. Como eu falei, ela não tem nenhum CC, ela não congela, não deixa os inimigos atordoados. Ela não tem muito dano se for comparado com a Nerita ou com o Ogro. É uma carta assim que você só vai deixar equipada se você não tiver nada melhor para a dourada, a original, eventualmente, muito rapidamente você vai descartá-la à medida que você evolui. No caso da Sakura Divina aqui, ela é interessante por ser uma carta vermelha, então o CB dela é alto. Então se você é uma pessoa que está querendo um CB assim alto, colocar rápido, aumentar seu CB, é uma carta interessante. Agora em termos de utilidade assim, a transformação em si não é uma das melhores. A Minerva dourada é muito mais interessante que ela, a própria Trice é mais interessante que ela em termos de dano, a Nerita, como eu já falei, é muito interessante para atividades PVP. A Sakura, sinceramente, ela não tem nada em especial assim que me faça querer pegar ela logo de cara. Agora, vamos partir para a próxima aí, Observador de Brasas. Observador de Brasas é uma carta de luva, uma das 2 cartas de luva que tem aqui. Esse cara, ele já foi dado como recompensa em um evento Pay to Win que teve no começo do servidor. É uma carta muito interessante. Para quem não sabe, vai aparecer esse bichinho aqui dourado, só que na verdade dourado, nas costas do seu personagem. E ele fica atirando uns lasers assim por 20 segundos em linha reta na frente do seu personagem. Ele dá muito dano, é um dano pesado. Então é uma carta interessante, não só para quando você estiver fazendo um DPS check, ou quando você estiver fazendo um PVP. Se você é uma classe assim que você não tem ataques a longa distância, como é o Paladino, o Berserker, etc. É interessante você ter esse cara quando você não pode se aproximar do alvo e você não quer perder tanto dano. Eu vou dar um exemplo. Na DG Level 70 tem um boss com uma mecânica que ele coloca fogo ao redor dele e você não pode chegar perto, senão você toma muito dano. Com essa habilidade você consegue continuar causando dano dele, você não perde tanto DPS. É óbvio, ela dura 20 segundos e tem um cooldown de 35 segundos, que é o padrão para carta de luva. É uma carta interessante você pegar? Olha, galera, sim, é uma carta interessante, mas ela é muito situacional. Quando a gente está falando de DPS em grupo, o Totem ainda é melhor que ela. Quando a gente está falando de PVP, a carta para PVP, em outras cartas para PVP, né, que é a Terra Divina Prometida, é muito melhor do que ela também. Até o cogumelo lá, o cogumelo flamejante, ele é um pouco melhor em termos de dano do que essa carta aqui. Mas não é uma carta de se jogar fora não, é uma carta bem situacional, mas é interessante você ter ela à sua disposição, sim. Agora, Urso de Bordeaux. Eu já falei bastante sobre essa carta no nosso vídeo sobre o evento, mas não custa reprisar. Essa carta aqui ela é muito interessante para paladinos, só. Porra, mas só paladinos? Tem tanta classe no jogo? Galera, o bônus que essa carta te dá, ela é baseada no HP. Ela dá um escudo pro seu personagem baseado no HP. Então classes que têm HP elevado se aproveitam mais. Para magos, sacerdotes, classes que não tem tanto HP, o bônus não é tão interessante assim. Ele também te dá chance de bloqueio. Para classes que já têm uma porcentagem elevada, como os paladinos, que conseguem chegar facilmente em 70% sem ela, é interessante você ter isso aí. Lembrando que chance de bloqueio não quer dizer que você vai ignorar o dano, você vai mitigar o dano de acordo com o seu bônus de redução de dano. Depois, quando a gente for falar sobre a build e o vídeo de paladino, a gente entra nesse mérito. Mas, por isso, para classes que não tem tanta chance de bloqueio, por exemplo, para piromante que tem chance de bloqueio zero inicial, não é tão interessante você ter essa carta aqui. Tem outras cartas muito mais interessantes.
Por exemplo, para classes que não têm habilidades de recuperação, sustain, por assim dizer, eu acho interessante você colocar até mesmo a cura, que é uma habilidade que você pega bem depois. Depois eu mostro algumas das minhas cartas aqui para falar um pouco mais sobre isso no vídeo de cartas. Agora vamos falar das demais cartas que tem aqui. As outras cartas que a gente tem à disposição aqui, galera, são cartas que são muito específicas. Por exemplo, o Vanas aqui, eu acredito que é uma carta legal para quem é DPS. Por quê? Porque ele tem bônus de ignorar não só a defesa física, como a defesa mágica. Então ele vai ser interessante para qualquer tipo de DPS, seja Piromante, seja o Berserker, seja o Ninja, seja o Azura, enfim. Para Paladinos, Sacerdotes, já não é uma carta tão interessante. Também não é uma carta interessante para Magos de Gelo. Pô, Rod, mas ignorar defesa e tal... pro Mago de Gelo a gente pode até considerar, mas pro Sacerdote que está focando em suporte, pro Paladino e em survivabilidade, são cartas assim que você pode passar longe. Então, se você é DPS, vale a pena você pegar não uma, não duas, não três, mas 4 dessa, cada uma em um slot diferente de armadura, ok? Agora, Rod... Próxima carta aqui, Og. Gente, essa carta aqui não é ótima, ela é obrigatória para Paladinos. Por quê? Porque ela te dá chance de bloqueio. Como eu falei, é um atributo muito importante para a classe. Então, quanto maior a sua chance de bloqueio, mais resistente o seu personagem vai ser. Então, também você precisa ter 4 cartas dessa. Então, é interessante você juntar o mais rápido possível 4 cartinhas iguais a essa, ok? Agora, em relação à próxima carta, dano bônus contra alvos com debuff. Isso quer dizer que toda vez que o cara tiver sob o efeito de alguma habilidade, por exemplo, stunado, congelado, né, atordoado, congelado, habilidades que abaixam HP, que deixa lento, também é considerado um debuff, o cara vai tomar mais dano. Então, obviamente, isso é um tipo de carta que é interessante para quem está focando em dano, em DPS. Para Paladino não é interessante, para Sacerdote não é interessante. Para as demais classes, principalmente para as classes que já têm habilidade passiva de atordoar o inimigo, como o Mago de Gelo, o Piromante e os Ninjas, essa é uma carta praticamente obrigatória se você quer otimizar o seu dano, ok? Agora, a última carta aqui, que é a minha favorita, inclusive a gente vai pegar uma dela agora, é a Strid. A Strid é uma das poucas cartas no jogo que aumenta a cura realizada. Quem que se beneficia mais de cura realizada? Sacerdotes como eu. É óbvio, Rod, outras classes podem utilizar essa carta? Pode, galera, não tem problema nenhum. Se vocês droparem qualquer uma dessas cartas aqui, vale a pena vocês equiparem ela pelo CB. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. Mas, se você quiser otimizar a build do seu personagem, é interessante você seguir essas dicas que eu estou colocando aqui. No caso, a cura realizada, ela não conta só para o sacerdote, né? Para o druida também é uma carta interessante, se o druida não quiser focar tanto em dano, porque eu conheço alguns druidas bem amigos meus que jogam com uma build meio híbrida entre dano e suporte. Esses caras aí facilitam muito a nossa vida de sacerdote. Então, para eles também é interessante ter esse tipo de carta. Pô, Rod, mas e a cura do Paladino, a cura do Berserker com as skills dele? Isso aí também conta? Conta, isso aí também conta. Então, se você quer aumentar a survivabilidade do seu Paladino, quer aumentar a cura que o seu Berserker tem quando ele usa aquela habilidade lá, é interessante você ter uma em cada slot também. A média aí de habilidades, de quanto essas cartas vão aumentar, varia de carta para carta. O Og, por exemplo, você consegue deixar ele com um bônus até de 7% de bloqueio. Então imagina, 7% com cada slot são 28% só em carta, fora o bônus do 7, então tem como você deixar a chance do seu bloqueio muito alta, até pelas skills do Paladino também. Então é basicamente isso, galera. Esse é o vídeo que eu tinha prometido sobre cartas de alma. Deixa eu só pegar aqui a minha Strid, a segunda, né? Ainda preciso pegar mais duas. É basicamente isso. Esse foi um dos pedidos que os nossos inscritos fizeram. Se você tem interesse, quer que eu faça um vídeo focando em algum tema, algum tópico, Rod, fala sobre aquilo lá. Ou Rod, faz outro vídeo falando sobre tal coisa que o seu inicial não ficou legal. Só colocar nos comentários aí que a gente com certeza vai atender o seu pedido, tá legal? Bom, mais uma vez eu peço para que vocês ajudem o nosso canal a crescer, clicando no sininho para saber quando nós estamos postando novos vídeos. Cliquem no like para que o canal se torne mais visível para outras pessoas e compartilhem sempre que alguém tiver dúvidas. Fala, ó, assista o vídeo daquele canal lá que aquele cara explica relativamente bem.
É isso que a gente pede para que o canal continue crescendo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!